Então, o meu tema, pessoal, como já anunciado pelo Gustavo, ele reflete sobre a questão da ambivalência nas comunidades de fé, e aí eu vou buscar demonstrar justamente uma realidade dupla que se percebe nas comunidades de fé. Preciso antecipar aqui, colegas, que o meu recorte, né, o meu olhar, está mais especificamente voltado às comunidades de fé protestantes, né? Acho que é importante eu dar essa informação até pela minha própria vivência também. Mais adiante, eu coloco aí a minha apresentação pessoal. Considerem mesmo um quebra-gelo. E aqui no chat eu estou colocando para vocês também o link para download da apresentação, caso alguém queira baixar também e poder acessar depois também a apresentação. Minha formação maior, como vocês podem ver, é em teologia, mas eu também atuo na educação. Até ontem eu estava no centro de mídias aqui da minha cidade, Cariacica, no Espírito Santo, mas agora fui deslocado para a Secretaria de Educação. Foi até engraçado, né, que eu fui para lá achando que seria demitido, cheguei lá e fui promovido. Então saí de lá aliviado, né? Mas vamos lá, pessoal. Mais adiante, na nossa introdução, eu coloco que o objetivo desta comunicação é refletir justamente sobre essa relação entre espiritualidade e religiosidade e a saúde, com foco na saúde emocional e no bem-estar do indivíduo, levando em conta a influência aí das comunidades de fé nessa relação, tanto para a cura e aporte emocional, quanto também para o adoecimento. Então eu pude perceber ao longo da minha caminhada, eu não mencionei anteriormente, acho que é pertinente no contexto desta comunicação destacar isso. Eu sou membro das Assembleias de Deus já há 21 anos, o que me dá, assim, digamos, um lugar de fala, né? Me permite analisar essa questão também a partir de dentro, não apenas como um pesquisador que olha de fora, né? E eu mesmo pude experienciar isso ao longo da minha trajetória. Então a gente percebe essa dupla realidade, né? Que eu vou buscar delinear ou desdobrar ao longo aqui da comunicação. No primeiro momento, eu quero colocar para vocês um pressuposto básico no âmbito dessa comunicação, que é que as comunidades de fé evangélicas elas constituem-se como contextos ambivalentes, ou seja, elas tanto contribuem para o bem-estar emocional e mental dos indivíduos que as formam, como também operam com discursos, categorias e eu acrescentei ali procedimentos que contribuem, na verdade, para que as pessoas adoeçam emocionalmente. Ou seja, é um paradoxo, né? Eu não quis trabalhar com o conceito de paradoxo, eu preferi ambivalência. Mas, de certo modo, não deixa de ser, né? A gente tem duas realidades que são antagônicas e que convivem juntas nas comunidades de fé evangélicas. Isso pode ser notado tanto por quem possui lugar de vivência e de fala no interior dessas instituições, como é o caso deste pesquisador. A minha pesquisa de doutorado, pessoal, ela vai o meu objeto formal de estudo é a hermenêutica pentecostal, mas como eu trabalho um pouco também a questão da leitura popular da Bíblia, então eu acabo lançando um breve olhar sobre essa questão também, né? Então isso interessa também a minha pesquisa. Essa comunicação, inclusive, ela é muito devedora a um artigo que eu escrevi há algum tempo atrás, falando justamente sobre essa realidade ambivalente das comunidades de fé, né? Então, é um assunto sobre o qual eu já venho me debruçando há algum tempo. Então, a gente percebe essa ambivalência, né? A gente percebe que cresce também o número de egressos dessas instituições, e um detalhe interessante, eles não buscam outras instituições eclesiásticas. Nas ciências da religião, como também na teologia, se reflete já há algum tempo sobre o trânsito religioso, né? Houve um pesquisador que se referiu a esse fenômeno usando essa expressão, não me lembro agora, mas a gente nota agora um fenômeno interessante, que é o fato de que as pessoas estão saindo dessas comunidades de fé evangélicas e elas não fazem esse trânsito, ou seja, elas não buscam novas comunidades para tentar se ajustar, para tentar se adequar, né? Então isso constitui, na verdade, um movimento, ou contribui, né, para aumentar o número de pessoas que formam esse movimento em curso no Brasil, ao qual eu me refiro aqui como um movimento amorfo, porém amorfo no sentido talvez mais institucional, né, porque justamente é um movimento de recusa a essa institucionalização, mas é um movimento real, e entre os evangélicos vem sendo chamado, muitas vezes de maneira pejorativa, como o movimento dos desigrejados, né? Essa ambivalência religiosa, ela, e aí é
um aspecto importante que eu quis destacar é que ela, na verdade, se coloca como um desafio para a própria noção que a igreja evangélica tem do que deve ser uma igreja local, que deve ser uma extensão da igreja universal, que é justamente a comunidade de todos os cristãos em todos os lugares. Então, a noção de comunidade atrelada à eclesiologia evangélica é muito forte, mas na prática a gente percebe que isso vem se diluindo, né? E como eu estou falando de ambivalência, então eu vou buscar aqui justamente destacar algumas marcas positivas e algumas marcas negativas que a gente observa no interior dessas comunidades de fé. Eu começo pelas marcas positivas. Então a gente percebe que nas igrejas evangélicas existe muito de acolhimento às pessoas. Esse acolhimento ele é tanto em âmbito espiritual como também muitas vezes social. Você percebe em muitos casos um engajamento muito significativo, eu diria muito sério, das comunidades de fé evangélicas com a questão social, de ajuda, ajuda interna e por vezes ajuda externa também a pessoas em dificuldade. E por social aqui, entenda-se uma noção bem abrangente, que pode ser também outros aspectos, não necessariamente no sentido de suprir necessidades financeiras, né? Isso a gente tem igrejas aí envolvidas com uma série de atividades nesse sentido, né? Também o senso de pertença a uma comunidade, este conceito em particular me é muito caro, me lembra muito a fala de Paul Ricoeur, né? Quando ele reflete sobre quando ele comenta que o fato de pertencermos a uma tradição, de algum modo, indica também a nossa finitude. E esse senso de pertença a uma comunidade traz propósito, sentido, pertença a um contexto maior que o próprio indivíduo. É, a, a, desculpa, pertença a um contexto maior que o próprio indivíduo, ou seja, ele entende-se inserido num contexto que transcende a ele próprio, né? Dentre vários outros aspectos que eu poderia naturalmente destacar. A questão da dignificação do indivíduo, que por vezes na sociedade é invisível e sem importância, mas na comunidade de fé ele assume um lugar de preponderância, que é uma coisa muito interessante. E no caso do pentecostalismo brasileiro, que é um movimento que começa nas suas primeiras décadas nas margens da sociedade, né, nas regiões mais periféricas, isso foi muito significativo, né? Nas academias do Brasil se utiliza muito o documentário Santa Cruz, que foi gravado há acho que 21, 22 anos atrás, e reflete muito essa realidade das igrejas pentecostais que eu mesmo vivi. Tá? Na minha adolescência eu pude perceber isso de modo muito real. E aí eu trago uma citação, uma autocitação, onde eu afirmo que a faxineira, que é invisível à sociedade, que passa despercebida em seu ambiente de trabalho cotidianamente, na sua comunidade de fé pentecostal assume lugar de preponderância. Lá ela é muito mais que uma faxineira invisível. Ela é a líder do círculo de oração, ela é a conselheira e mentora espiritual de outras mulheres. Sua voz não apenas é ouvida, é também solicitada. Isso é muito comum nas igrejas pentecostais. Eu cito o exemplo aqui da figura da mulher, no caso das Assembleias de Deus. A despeito dos complexos de machismo e patriarcalismo com os quais nós convivemos ainda, o fato é que as Assembleias de Deus são uma denominação muito feminina, né, e que abre muito espaço para a atuação das mulheres, que é algo interessante também de se considerar, né, dignificando assim, em certa medida, a mulher, o papel da mulher, como também do homem, né? E aí eu vou trazer, claro, também os aspectos negativos, justamente indicando essa ambivalência, né? Falei das marcas positivas, agora as marcas negativas. E aí eu começo pela questão da exclusão e da segregação de pessoas na comunidade de fé, ancorados em má hermenêutica do texto bíblico, né? Nessa hora eu me lembro do Senhor Jesus que ele, quando conversa lá com estudiosos das Escrituras, ele vai dizer: ó, não é apenas o que lês, mas como lês. Né? Eu acho que isso nunca fez tanto sentido na realidade da igreja brasileira como hoje. Então, com base em má hermenêutica do texto bíblico, nós excluímos o homossexual, nós excluímos o divorciado, nós excluímos a mãe solteira, nós excluímos o jovem que transou antes de casar, né, em nome de uma ortodoxia, de uma sã doutrina. Na verdade, quando a gente analisa o texto bíblico com um pouco mais de cuidado, e eu tenho buscado defender isso, eu penso que a hermenêutica bíblica, inclusive, permitam-me aqui citar isso, mesmo que de passagem, ela permite, na verdade, ela possibilita, na verdade, uma melhor interpretação que contribui para a humanização dessas comunidades de fé. Né? Bom, um outro problema, uma outra marca negativa é o do fundamentalismo teológico e religioso, muito típico tanto em igrejas tradicionais e reformadas como também nas pentecostais. É ainda uma constante no movimento evangélico brasileiro.
Eu vou dizer que o fechamento em si do saber teológico, ele não só é inviável nos dias atuais, como pode gerar complexos e caricaturas dos problemas enfrentados pelas pessoas, inclusive no ambiente eclesial, que não poucas vezes é ele mesmo gerador de problemas de ordem psíquico-emocional. Por fim, eu coloco os reflexos dessa ambivalência do contexto eclesial, ou seja, o movimento evangélico ele começa a pagar a conta dessa realidade, e um desses reflexos é o derretimento da instituição eclesial. Cada vez mais a instituição faz menos sentido. Isso a gente vê, inclusive, refletido no crescimento dos chamados desigrejados, né? O adoecimento emocional das pessoas que integram essas comunidades de fé. Há uns anos atrás, o movimento evangélico ele foi surpreendido pelo aumento surpreendente de suicídios entre líderes, entre pastores. Por fim, o empobrecimento do discurso religioso, pentecostal e reformado, né? Discursos profundamente comprometidos com a legitimação da instituição, da teologia vigente, do moralismo religioso, dentre outros aspectos, e que muito pouco tem a oferecer sobre Jesus, sobre o Evangelho e sobre a condição humana. Alguns caminhos possíveis, eu já citei a questão de transpor didaticamente a hermenêutica e a exegese bíblicas a serviço da humanização das comunidades de fé evangélicas, caminhos possíveis para superar essa ambivalência, né? Abertura teologal, buscando aí o diálogo, e a recuperação de epistemologias fundamentais à eclesiologia brasileira, como, por exemplo, valorizar mais a comunidade que a coletividade, a ética mais que a estética, a vida humana mais que a instituição, dentre outras epistemologias que poderíamos aí considerar. Concluindo, então, pessoal, nota-se que o conceito de comunidade está intimamente ligado à concepção teológica de igreja, e comunidade pressupõe unidade e fraternidade, e demanda elos reais entre seus membros, o que, por vezes, não se observa mais no interior dessas igrejas. Com efeito, no movimento evangélico, o fator comunitário esvaziou-se para dar lugar à valorização da comunidade. Então, terminei com essa provocação, buscando justamente contribuir e chamar a atenção para a necessidade do resgate dessas epistemologias fundamentais. Obrigado. Obrigado, Rony, Ricardo, pela belíssima explanação. Mais um tema extremamente instigante para nós. E eu gostaria de convidar o Stefan Malta Oliveira, que vai falar para nós sobre a eficácia dos tratamentos, a oficina de música para pessoas com autismo, cuidado, ética e espiritualidade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, professor Gustavo. Um grande prazer estar participando desse evento, ter tido a oportunidade, né, de estar aqui, participar deste congresso. Meu nome é Stefan, eu sou psiquiatra de formação, professor de psiquiatria infantil da Universidade Federal Fluminense, daqui de Niterói, e tenho doutorado em saúde coletiva. Meu pós-doutorado eu fiz em psiquiatria, mas eu articulei, foi uma pesquisa em que articulei uma relação entre religiosidade e experiências de sofrimento mental, muito parecido com a linha que o colega trouxe agora. Então, desde o pós-doutorado, término do pós-doutorado, que eu venho buscando cada vez mais essa interface entre psiquiatria, saúde mental, filosofia, que eu já vinha trabalhando antes, e agora teologia, ciência da religião. Eu tenho, sou outsider no campo da ciência da religião, mas com muito interesse, é o que tem me motivado cada vez mais. Inclusive, publiquei uns 2, 3 artigos relacionados a essa interface. O que eu vou trazer para vocês aqui eu vou apresentar um projeto de extensão que eu coordeno na Universidade Federal Fluminense, que é justamente essa oficina de música para crianças e adolescentes autistas, e trazer uma discussão articulada aí com a teologia, com a filosofia e a ciência da religião. Professor Gustavo, eu te peço, eu vou compartilhar a tela aqui, quando tiver uns 10 minutinhos, assim, porque como está muito minha apresentação,